Olá, meu nome é Lucas Lentini, eu sou cardiologista lá do INCOR e hoje eu vou conversar junto com um convidado muito especial sobre insuficiência cardíaca, sobre o diagnóstico precoce e a sua importância no manejo dessa doença. Para isso, eu tenho a honra de estar aqui com o Dr. Jefferson, que é cardiologista, especialista em insuficiência cardíaca, trabalha lá no Hospital Messejana e a gente estava conversando aqui mais cedo, eu já falei aqui em off que acompanho o trabalho dele faz tempo, é um mega especialista que fala muito bem, coisas muito importantes e que vamos aprender juntos aqui hoje. Ô, Lucas, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. Falar em insuficiência cardíaca para mim é um prazer, é a minha rotina, é o meu feijão com arroz, é o que eu faço todo dia. Então sempre que me chamarem para falar de insuficiência cardíaca, eu vou sem nem questionar. Então é um prazer estar aqui, obrigado. Show de bola. Jefferson, então nos incumbiram de falar sobre diagnóstico precoce, né? Acho que tem muita coisa para falar e acho que um bom ponto de partida é a gente pegar a definição de insuficiência cardíaca e a partir daí a gente vai destrinchando cada ponto. Então até pegar a colinha aqui, né, para a gente ter esses insights, eu vou ler e a gente vai conversando sobre. Assim, enquanto você procura a colinha aí, eu acho que é super importante o tema de abordar o diagnóstico da insuficiência cardíaca por várias razões. Primeiro, porque muita coisa mudou. A gente tinha uma descrição que por muito tempo vigorou, que era a incapacidade do coração de bombear sangue para suprir as necessidades do organismo ou fazer à custa de altas pressões de enchimento. Então isso, de certa forma, descrevia aí essa classificação binária de fração de ejeção reduzida, ou por muito tempo foi chamada de disfunção sistólica, como se não houvessem associação das duas condições, disfunção sistólica e diastólica. Então, se referenciava a disfunção sistólica como sendo uma insuficiência cardíaca com fração de ejeção baixa, e aí é a incapacidade do coração de bombear sangue para suprir as demandas do organismo. E aquela outra insuficiência cardíaca que por muito tempo nem se descrevia, depois começou a se chamar de insuficiência cardíaca de diastólica, e depois mudou o nome para preservada, que seria bombeia, mas faz a custa de altas pressões de enchimento. Só que essa definição ela não cobria tudo. E aí é por isso que a gente atualizou recentemente. Então, primeira importância de a gente conversar sobre isso, atualização. De 2021 para cá mudou, que é isso que você vai ali para a gente. Segundo, quanto mais cedo e precoce a gente fizer o diagnóstico, mais cedo a gente começa o tratamento. Eu sei que a nossa pauta aqui hoje não é especificamente sobre tratamento, mas o tratamento da insuficiência cardíaca tem que ser mais ou menos velozes e furiosos. Você tem que entrar rápido e você tem que progredir rápido. E quanto mais cedo você faz o diagnóstico, ou você pensa em insuficiência cardíaca, para que você possa fazer a investigação, se é reduzida, se é preservada, se é sistólica, se é diastólica, o que for, mais precoce você vai começar o tratamento e melhores vão ser os teus resultados a curto e a longo prazo. Show de bola. E como você falou, eu não consigo tratar o que eu não diagnostico. Você não consegue tratar o que não E diagnostica. o que é muito bacana dessa definição que a gente tem hoje é que, às vezes, quando a gente está começando na carreira, eu tive isso, acho que muita gente pode se identificar, a gente acha que insuficiência cardíaca é um diagnóstico baseado em ecocardiograma puramente. Vou pedir um eco e vai ser uma resposta dicotômica. É né? uma das ferramentas, mas exatamente. Se você for só usar a fração de ejeção como critério para isso, você vai perder em torno de metade dos casos. Que metade dos casos eles vão ter eles vão ter uma fração que é considerada normal ou levemente reduzida. Show. Então, para a gente pegar os insights e partir daí, uma tradução livre, claro, né? Porque essa definição ela é internacional. Então, a IC é uma síndrome caracterizada por sinais e ou sintomas causados por alterações estruturais e ou funcionais do coração, associada à elevação de peptídeos natriuréticos e ou evidência objetiva de congestão pulmonar ou sistêmica em exames de imagem ou monitorização hemodinâmica. Então, para a gente explorar, eu acho que tudo está girando em torno daquilo que você comentou das pressões de enchimento. Pronto, né? Então é isso. Então você vê que mudou um pouco. É muito similar com o que era. O conteúdo ele está aí, mas você consegue identificar agora detalhes na definição que incluem essas características novas da insuficiência cardíaca. Então vamos lá. Antes era incapacidade de bombear ou bombear com altas pressões de enchimento. Então você tinha os dois extremos. Agora você tem, se você identificar, são, grosseiramente falando, 4 critérios. Presença de sinais ou sintomas,
Então, isso nos remete lá aos critérios de Framingham da insuficiência cardíaca, que você vai ter uma série de considerações que levam principalmente alterações de pressões de enchimento aumentar, então dispneia paroxística noturna, turgência jugular, edema de membro inferior, alterações anatômicas, a gente não está falando de eco ainda, tá? Então, a gente está falando dos critérios de Framingham. Então, você vai ter alterações lá, cardiomegalia no raio-x, ou às vezes resposta à terapia, o paciente perdeu 4,5 kg quando você começou de diurético terapia, então ele enxugou muito rápido. Então, você tem critérios clínicos que te fazem pensar na probabilidade de que aquilo seja uma síndrome de insuficiência cardíaca, ou síndrome edemigênica, como eu vejo muita gente chamar. Que seria uma associação, o que é uma síndrome? Associação de sinais e sintomas que te fazem pensar numa determinada condição clínica. Tá. Soma-se a isso, aí sim o ecocardiograma entra. Ele é essencial, ou ele é muito importante algum método de imagem, dos quais o ecocardiograma é o mais acessível. Eu sei que não é todo lugar que vai ter de pronta mão, um posto de saúde, às vezes, uma UPA não vai ter, mas agora com poucos a gente acaba tendo um pouco mais de acesso à imagem, mas enfim, algum método de imagem que mostre uma alteração anatômica, estrutural ou funcional do coração. Então você pode ter, o coração tem cavidades normais, mas o bombeamento está reduzido, ou o bombeamento está preservado, mas tem uma hipertrofia, tem um átrio aumentando, a gente fala sobre isso mais na frente. Essa classificação nova, ela foi proposta em 2021. Por quê? Porque cada lugar estava fazendo de um jeito diferente. A gente tem até alguns casos clássicos, e eu sempre gosto de usar como critério para conversar sobre isso, o TopCat, que foi o estudo que avaliou a espironolactona em paciente com IC de fração preservada, numa época que ainda não se tinham essas definições muito claras. E não era obrigatório que se tivesse o eco e que se tivesse BNP, que é o próximo critério, que é a presença de peptídeo natriurético aumentado, que é o hormônio que o coração produz quando o miócito está sendo estirado, seja por sobrecarga de volume ou de pressão. Tá? Então o TopCat não se exigiu a presença dos peptídeos natriuréticos. E aí você tem ali um número relativamente grande de pacientes, principalmente pacientes que vieram provenientes da Rússia e da República da Geórgia, da Europa, que não tinham medida de BNP e que esses pacientes possivelmente nem tinham insuficiência cardíaca de fração preservada. Aí vem aquela polêmica toda. Aí vem a polêmica geográfica, o estudo foi um estudo neutro no primeiro momento, quando você tira os pacientes da Rússia e República da Geórgia e mantém só o das Américas, o estudo passa a ser positivo. Tem inclusive características de mortalidade, é diferente. A mortalidade dos pacientes das Américas se comporta como mortalidade da IC preservada de outros lugares, enquanto da Rússia quase não morriam. Por quê? Porque você não exigia esses critérios que a gente redefiniu a partir de 2021, dos quais o peptídeo natriurético é um deles. Então passou a se recomendar, e veja, isso não é uma obrigação. De novo, tem lugares que não tem eco, tem lugares que não tem o BNP, mas isso é o que a gente entende como sendo a melhor forma de diagnosticar a insuficiência cardíaca. Tá? Então você coloca ali o peptídeo natriurético e achados de congestão pulmonar ou sistêmica, que aí volta lá para os sinais ou sintomas do começo, que na verdade são até bastante parecidos. Claro, nem todo sinal e sintoma de insuficiência cardíaca é por congestão, e aí a gente vai ter os perfis clínico-hemodinâmicos, a gente pode falar sobre eles mais adiante. Alguns são baixo débito, são sinais de baixo débito, mas se espera que você tenha achados de congestão, um raio-x congesto, um edema de membro inferior, uma turgência jugular, enfim. Então, você tendo esses 4 critérios, você já tem provavelmente um paciente com insuficiência cardíaca. Show de bola, né? Que aula, né? Já começamos bem. E pensando nos sinais e sintomas, como você falou, tem vários que a gente pode usar para inferir pressões de enchimento aumentadas, alterações estruturais, funcionais, etc. Claro que a gente sempre vai pensar em sinais e sintomas de congestão esquerda, direita, então dispneia paroxística noturna, com boa razão de verossimilhança, eventualmente turgência jugular patológica. Na sua prática clínica, você tem algum que é o seu, digamos assim, o seu ou os seus sinais clínicos de escolha para fazer essa avaliação à beira do leito? Essa pergunta ela é rotineira. Os residentes sempre que chegam lá, a gente passa beira-leito quando dá, especialmente quando eu identifico algum achado que é muito característico, eu chamo os residentes para ver, porque é aquele tipo de coisa que você vê e você não esquece mais, ou alguma manobra semiológica, alguma técnica para melhorar o refluxo hepatojugular ou para identificar a turgência jugular. E essa pergunta, qual que é melhor? Há um consenso geral de que a turgência jugular seja o que infere mais, não necessariamente insuficiência cardíaca, mas aumento das
pressões de enchimento, né? E boa parte das vezes, uma pressão de enchimento aumentada, o paciente tem uma diástole disfuncionante, ou a complacência está reduzida, a coluna do volume de sangue não se acomoda dentro do coração, mas não necessariamente é insuficiência cardíaca. A minha resposta é sempre assim, eu uso tudo que der para usar. Lá no Ceará é muito comum os pacientes terem o pescoço curto, então às vezes fica muito difícil eu conseguir ter acesso à turgência jugular. Uma coisa que a gente não treina muito aqui no Brasil é ver qual é a turgência jugular em centímetros de água. Geralmente a gente vê de uma forma qualitativa, tem ou não tem. Se você pegar os próprios critérios de Framingham, coloca lá, né, a presença de aumento da PVC acima de 16 centímetros de água. Eu pensava, mas que diabo, como é que a gente faz isso? Então foi quando eu tive a experiência fora que eu vi a rotina de evolução em prontuário, inclusive, que você coloque quantos centímetros de água tá, para que você possa ter até com o que comparar, em vez de só positivo, uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, que é o que a gente costuma aprender aqui. E é razoavelmente muito fácil de fazer. Você pega aqui o ângulo de Louis, que é onde o externo e o manúbrio se encontram. Aqui se assume que você tem uma distância virtual estimada de 5 centímetros para o centro do átrio direito, que é onde você estima o deságue da jugular. E o tanto de centímetros que você enxerga da clavícula para cima, você soma isso a 5, pronto, fácil. Você enxerga 7 centímetros aqui na coluna da jugular, mais 5, 12, beleza, 12 centímetros de água. E aí, se você quiser passar para o milímetro de mercúrio, que é o que a gente usa quando vai fazer o Swan-Ganz, quando vai fazer o CAT direito, você multiplica por 0,74, 75%. É fácil de fazer, é simples de fazer. E aí você consegue acompanhar diariamente. O problema é que, como eu falei, muitos pacientes ainda têm o pescoço curto. Aí você vai ter estertor na ausculta. Estertor na ausculta é muito ruim. Quanto mais crônico é o paciente, mais o sistema linfático dá um jeito ali de dar os seus pulinhos ali, resolver, e o paciente já não tem. Ou boa parte dos pacientes tem DPOC, e aí ele vai ter algum ruído que vai te atrapalhar. Então, a ausculta respiratória eu sempre uso, mas não é algo que eu escrevo em pedra como sendo que vai. Edema de membro inferior ajuda bastante, mas boa parte dos pacientes vão ter insuficiência venosa, vão ter varizes, então vão ter TVP porque estão acamados, você vai anticoagular, enfim. Então também é a junção dessas informações. E aí eu vou além. Sódio, hiponatremia, fala muito a favor de diluição. Cloro, que a gente usa muito pouco, é um eletrólito que está ainda mais associado com hemodiluição, com extravasamento para o terceiro espaço, por mecanismos de túbulo coletor, enfim, do que o sódio. Então, quando eu estou na dúvida, esse paciente meu aqui está piorando o rim, isso é muito comum. A tendência... Isso é muito interessante. Quem ensina a síndrome... pré-renal, a doença, a disfunção pré-renal para a gente é o nefro. Né? Nas faculdades, geralmente a gente aprende isso com o nefro. E o nefro ensina pra gente, quando a gente tem uma creatinina e ureia elevadas, com uma relação de ureia 40 para creatinina, é porque o paciente está hipoperfundido e tem que dar volume. Olha o perigo, né? E isso, na insuficiência cardíaca, isso não poderia estar mais errado. Tem um estudo muito bonito do Dr. Wilfred Millens, que fez formação na Cleveland Clinic, e agora ele trabalha em Bruxelas, ele é europeu, e ele trabalha, apesar de ele ser eletrofisiologista, ele criou um nicho em congestão. Ele é o maior nome, na minha opinião, de congestão no mundo. Ele fez um estudo muito bacana. Ele passou Swan-Ganz em todo mundo que tinha piora da função renal e ele comparou o índice cardíaco com PVC. Simples, cara. Um negócio muito simples, muito fácil de fazer. E aí ele mostrou, e a curva de Rock ela é muito bonita. Você vê que índice cardíaco, ou seja, perfusão, não tem nada a ver com piora da função renal em padrão pré-renal. E não deixa de ser pré-renal, tá? E eu já vou explicar isso. Não deixa de ser pré-renal, só que não é pré-renal por hipoperfusão. Ele mostrou que existe uma associação muito mais forte com a PVC, ou seja, com altas pressões de enchimento, com congestão. E não deixa de ser pré-renal, porque é o que a gente chama de backwards heart failure. Então você tem congestão, você aumenta a pressão de átrio direito, aumenta a pressão de cava, aumenta a pressão na eferente e você faz barotrauma do glomérulo. Você gera uma hipoperfusão, porque a pressão dentro do glomérulo fica tão alta que você não perfunde o néfron. Mas não é porque não está chegando o volume, não é que você tem que dar soro, você tem que dar mais furosemida. Então essa informação piorou a função renal, piorou o quê? Como é que está o sódio? Como é que está o hematócrito? Caíram? Isso é hemodiluição. Como é que está o cloro? Caiu? Isso é hemodiluição. BNP. Aí aqui o BNP entra. Lá no Ceará a gente usa o NT-proBNP. Aqui em São Paulo, pelo menos o Encore e Einstein, que era onde eu trabalhava, usava o BNP. Eu acho que a maioria dos centros aqui em São Paulo usa o BNP. Os dois são válidos na literatura. O hormônio ativo é o BNP. Existe o ProBNP, que é o que vai se clivar para virar BNP, e ele libera uma sujeirinha ali que é o NT. Então o NT-proBNP é inerte, é uma sujeirinha que sobra.
da clivagem do ProBNP em ProBNP, mas os dois têm o mesmo valor prognóstico, tá? Então, na nossa diretriz de insuficiência cardíaca, recebe classificação 2B, você guiar a descongestão pelo BNP, porque nenhum grande ensaio clínico randomizado mostrou esse benefício. O maior deles, se não me foge a memória, foi o Guided HF, foi negativo, ou neutro. Mas quando você coloca em meta-análise, há uma forte tendência de benefício, porque não é eu sempre falo, não é a ferramenta, é a forma como a qual você vai usar a ferramenta. É a mesma história de Swan-Ganz. É a mesma história de Swan-Ganz. Se você for passar Swan-Ganz em todo mundo, o Escape Trial mostrou que não teve benefício, teve até sinal de malefício. Agora, por quê? Excluíram pacientes com dobuta, excluíram pacientes com milrinones, excluíram pacientes com piora de função renal, excluíram justamente os pacientes que precisavam do Swan-Ganz, perfil C. Quando você passa a usar o Swan-Ganz baseado em 4 ou 5 critérios do Swan-Ganz, você consegue tirar o paciente de choque, inclusive. Você consegue salvar, reduz a mortalidade do paciente de choque. Tudo observacional, mas enfim. Então o BNP é a mesma coisa, não é só pedir o BNP, é saber o que fazer com aquela informação. Então, desculpa a minha alça longa, mas respondendo a tua pergunta, não é só um achado de exame físico, na minha opinião. É o conjunto da obra. Porque às vezes é a decisão que você toma em um dia que vai repercutir para o resto da semana para o teu paciente. E às vezes é a decisão que você toma de manhã que à tarde, à noite já está impactando a melhora sintomática ou enfim, melhora laboratorial ou o que for. Muito legal. E, em primeiro lugar, obrigado pela alça longa. Eu acho que é para isso que a gente está aqui. E uma coisa, eu queria você falar uma coisa assim, você comentou, Jefferson, e que para mim faz muito sentido. Várias vezes eu comento com os residentes, eu percebo nos residentes uma tendência a dicotomizar tanto variáveis contínuas. Então, eventualmente, você tem um paciente que tem um pouquinho de turgência, um monte, como se fosse a mesma coisa, positivo e negativo, sendo que são coisas contínuas. E segundo, dicotomizar dados que tem uma razão de verossimilhança que pode ajudar, mas que não é determinística. Ou seja, não é tem estertor, tá congesto, não tem, não tá. Como você falou, perfeito. Cada um dos dados vai ter um erro, vai ter um determinado poder e coloco ainda, eu costumo colocar no meu raciocínio mais uma camada que é a capacidade da gente inferir aquele dado corretamente. Perfeito. Né? O dado tem o seu poder e tem a nossa capacidade. Então, perfeito. A turgência jugular não é qualquer um que é só chegar, você tem uma curva de aprendizado, ausculta. E para concluir até com o final da sua uma coisa que é muito interessante, você falou do Swan-Ganz e realmente a gente vê que o Swan-Ganz muitas vezes muda o que a gente está fazendo. Eu acho que o paciente está seco, na verdade ele não está e vice-versa. Para mostrar que mesmo em pessoas experientes, os achados clínicos nem sempre vão ser reprodutíveis em mensuração direta. Perfeito, né? Cara. Nesse sentido, são só 3 coisas nessa tua fala que eu acho que ainda dão pauta para muita conversa com relação à razão de verossimilhança, né? Então, é aquele achado que você identifica que tem uma maior associação com a existência da doença, né? Sensibilidade sobre menos especificidade em termos mais objetivos, ou seja, os verdadeiros positivos sobre os falsos positivos. E como a dispneia paroxística noturna, ela não costuma ser um falso positivo, então a taxa do falso positivo é baixa e a taxa do verdadeiro positivo é alta, por isso sim, há essa associação da dispneia. Mas veja, se você colhe a informação correndo, pode ser ansiedade. Porque a dispneia paroxística tem umas características, acorda com fome de ar no meio da noite, vai para a janela pegar o ar, a fome de ar. Mas às vezes será que não é uma crise de ansiedade? Então não é porque tem uma alta razão de verossimilhança, tem que aquilo ali é verdade. Só aquela informação sozinha, ela pode não te levar a lugar nenhum, às vezes você precisa de mais coisa. O Swan-Ganz, por exemplo, eu fiz meu pós-doutorado no Brigham, fiquei 2 anos e meio lá, e eu costumava tirar uma boa parte da minha semana para, em vez de fazer pesquisa, ir acompanhar a unidade, acompanhar os transplantados, passava a manhã inteira na UTI e tal. E era frequência, como em muitos hospitais, na Cleveland Clinic, eles tinham uma sala de hemodinâmica dentro da UTI de insuficiência cardíaca. Eles tinham uma UTI de insuficiência cardíaca e dentro tinha uma sala de hemodinâmica. No Brigham, era muito frequente aquele paciente que eles estavam na dúvida se dava para progredir o inibidor do sistema de renina-angiotensina. O sacubitril/valsartan, que é hipotensor, o paciente estava com uma pressãozinha ali, pressão de pulso pequenininha, uma sistólica baixinha, eles levavam... Exagero, ok, mas pra gente pode ser, porque nós não temos essa facilidade, mas eles levavam o paciente até a sala de hemodinâmica, colocavam o Swan-Ganz, faziam a leitura da resistência sistêmica, faziam às vezes um teste de vasodilatação para ver como é que a pressão se comportava, porque às vezes ao vasodilatação, a gente vem em UTI, você tem aquele paciente que está com a pressão ali baixinha, você dá um
unipride, às vezes, a pressão faz subir, porque como você vasodilata, você diminui a pós-carga, a força contra a qual o ventrículo vai ter que bombear, e aquele débito que estava ali reprimido, ele tem margem para sair. A pressão faz subir. Você está dando uma droga baita vasodilatadora que é o unipride, e a pressão faz subir. Então, isso que eles faziam lá, pegavam, davam um vasodilatador e o paciente, a pressão não caía, às vezes até subia. Então, cabe mais sacubitril valsartano nesse paciente. O paciente voltava para a enfermaria e eles tranquilamente dobravam a dose. Pô, se eu pudesse fazer isso no Messejana, cara, era um canelaço mesmo, tá? Ontem mesmo, o paciente estava com 9/5 de pressão, assintomático, eu mandei dobrar o sacubitril. O residente arregalou o olho e falou, não, bora, vamos, nós estamos aqui para isso, cara. Se não der, a gente volta atrás, mas nós estamos aqui justamente para isso. E na pressão, hoje, antes de vir para cá, eu passei lá, passou as 24 horas com a mesma pressão. Que legal. Dá para fazer. Show de... isso é uma coisa, eu tenho a sensação, você trouxe um negócio que eu não tive essa vivência, mas a impressão que eu tenho é que Estados Unidos usa muito mais uma introdução invasiva, suporte mecânico. Às vezes até, aquilo é o acesso, às vezes até demais. Lá é tudo muito monetarizado, tudo é muito dinheiro, então tem essa, é outra cultura, é outra rotina. Então às vezes eu ficava com a impressão que, isso aqui é exagero, isso aqui não precisava. Mas aqui no Brasil também é o outro extremo. E aí eu pego de novo Messejana, Hospital de SUS, Nordeste, a gente tem que se virar com o que a gente tem lá e a gente faz o que dá pra fazer. E faz bem, né? E aí chega no consultório... Eu gosto de acreditar que sim. Chegou no consultório, então, cara, com esses sinais e sintomas, espinete, paroxística noturna, etc e tal, urgência jugular, você viu que tem sinais ou sintomas compatíveis com IC, você vai atrás das alterações estruturais e ou funcionais. Como que você traduziria isso num pedido de exame/exames? O que você procura nesse momento? O mais fácil e o mais indicado, né, é o ecocardiograma. Eu acho o eco... Quando eu fiz cardio, o meu primeiro ano de cardio, eu queria fazer eco. Tá? Quando eu tava na clínica querendo cardio, eu queria fazer eco. Eu acho o eco um exame fenomenal. Só que quando eu passei o meu optativo no eco, eu não consigo parar. Eu não consigo ter aquela tranquilidade que o ecocardiograma... Aquela dedicação de virar e procurar ali e tal. Eu não tenho essa paciência, me dá uma agonia, eu quero encontrar e eu já quero tocar. Então eu jamais serviria para ser, todo respeito aos colegas ecocardiografistas, porque você tem que ter mesmo uma dedicação, você tem que ter uma paciência para enxergar, às vezes a janela é ruim, então não é qualquer, não é parabéns a qualquer ecocardiografista, tem aquele que janela ruim e pronto, mas aquele que realmente luta, faz o esforço para enxergar o que tem para enxergar. Então o ecocardiograma é um exame inócuo, é um exame barato, é um exame indolor, é um exame... é fantástico. O ecocardiograma, para mim, nos Estados Unidos faz parte da formação do cardio geral. Aqui você tem que fazer uma especialização para isso. Isso eu acho uma pena. Eu acho que todo cardiologista deveria saber ter boas noções de ecocardiograma. O ecocardiograma ele vai te dar diversas informações e tem, em especial... E aí, a questão da fração de ejeção, não tem como a gente lutar contra. Você vai em congressos de insuficiência cardíaca, sempre tem alguma sessão que a fração de ejeção ainda é o melhor método para avaliar a insuficiência cardíaca. Historicamente, sempre foi o que a gente usou, tá? Ainda é o que a gente usa para diferenciar preservada, reduzida e essa zona intermediária que se chamou, teve vários nomes, intermediária, borderline, mid-range por um tempo e agora se chama de mildly reduced, levemente reduzida, que é justamente para lembrar a todos nós que ela é levemente reduzida, ou seja, ela tem um comportamento parecido com a reduzida. E há uma indicação não tão forte, com nível de evidência não tão forte, uma recomendação não tão forte, de você prescrever as mesmas terapias para EC reduzida, para EC levemente reduzida, justamente porque você tem evidência de redução de desfecho não tão potente, a eficácia não é, os hazards não são tão grandes como são para EC reduzida. E aí, por que isso é importante? Porque se você voltar lá no que a gente falou no começo dos critérios de Framingham, tem um estudo lá dos anos 2000, que é o programa CHARME, que avaliou o candesartan em vários espectros da insuficiência cardíaca. Então, você tem o CHARME Alternative, que era trocar inibidor da ECA por candesartan. Você tem o CHARME Preserved, que eu até acho que foi o primeiro grande ensaio clínico que cunhou o termo preservado e dali ficou, que era justamente os pacientes com uma fração de ejeção, que na época se chamava de preservada, maior que acho que 40%, não lembro se é 40%, 45%, enfim. E você tem o CHARME Added, que era adicionar o candesartan à terapia com inibidor da ECA. Então, você tinha
o espectro de pacientes foi o primeiro grande estudo que avaliou os pacientes com insuficiência cardíaca, reconhecendo que são fenótipos diferentes no mesmo espectro. E por que eu estou trazendo o Charme aqui? Porque o Charme avaliou os critérios do Framingham, principalmente os de congestão e cardiomegalia e presença de terceira bulha, entre os fenogrupos com fração baixa e fração alta, e você não tem um grande diferencial. Assim. Talvez os dois que mais tenham diferenciado um grupo do outro, seja a presença de B3, que B3 aponta para uma disfunção sistólica, mas mesmo assim havia a presença de B3 nos pacientes com fração maior que 40%, porque se a gente lembrar, 43%, 44% era classificado como preservada, mas já tinha algum grau de disfunção, 47%, 48%. Então, B3 aparecia em alguns, menos, mas aparecia, e cardiomegalia, porque geralmente a IC de fração preservada é mais concêntrico do que dilatação. Então, cardiomegalia no raio-x. Fora isso, cara, turgência jugular, edema de membro inferior, congestão, crepitantes na ausculta, você não consegue diferenciar só por achado clínico a preservada da reduzida. E o tratamento é diferente entre as duas. Então, o eco ele se faz, a fração de ejeção é o que a gente tem. É o que os estudos usaram para poder classificar os pacientes, para entrar num estudo ou não. Então, para você seguir o desenho do estudo, os critérios de inclusão ou não, a gente ainda precisa do eco. Eu acho que, eu acho sim, eu converso com outros colegas, há uma tendência da gente usar no futuro, talvez, uma fração de ejeção normal ou anormal, alguma coisa nesse sentido, ou abaixo do normal, e não ficar com esse negocinho de 40%, 41% a 49%, 50% essa classificação. E usar um negócio um pouco mais... E aí por isso que entra essa questão de alteração estrutural ou funcional, que aí você não fica só na fração de ejeção. Você vai em consideração a relação E sobre E', que é a avaliação de função diastólica. Você vai levar em consideração a hipertrofia de septo, até para fazer outros diagnósticos, a neuropatia hipertrófica, se tem obstrução de via de saída do ventrículo esquerdo. Então o eco é um exame essencial, mas ressonância seria o exame do sonho, o que eu acho que é o que mais te dá informação. Ele vai te dar informação sobre a fração de ejeção, lembrando que a gente nunca pode comparar a fração do eco com a fração da ressonância, é laranja e banana, os dois são fruta, mas é completamente diferente. Você não pode comparar um, quando você vai comparar um com ele mesmo, eco com eco, ressonância com ressonância. Mas você vai ter uma ideia que é a disfunção sistólica, você vai ter uma ideia que é a disfunção diastólica, você consegue ver o ventrículo direito bem melhor do que o eco. E a ressonância vai te dar realce tardio, vai te dar o padrão do realce tardio, é isquêmico, não é isquêmico, é mesocárdio, é endocárdio, vai te apontar para amiloidose, que hoje a gente reconhece como sendo uma doença menos rara do que subdiagnosticada, né? Então a gente está diagnosticando muito mais amiloidose, porque agora a gente tem o awareness de que ela existe e porque a gente tem mais acesso à ressonância. Então você vai a própria hipertrófica, algumas outras doenças que vão ter sarcoidose, que vão ter determinados aspectos ali de inferolátero medial, que é mais pronunciado na sarcoidose. Então a ressonância ela não só vai te dar o diagnóstico de insuficiência cardíaca, como ela ainda vai até ajudar a apontar para alguma etiologia. Mas o eco é o feijão com arroz, é o basicão, é o que não pode faltar nunca. Legal, então fração de ejeção, dilatação, hipertrofia, falando de ressonância realce tardio, medidas funcionais também, né? E até já puxando, talvez os dois últimos pontos da definição a gente podia colocar aqui num bolo, até a gente já comentou um pouco, mas que para mim, assim, que sou mais novo assim nessa questão, tanto na cardio como na insuficiência cardíaca. Me chamou de etarismo aí, cara. Pelo contrário, eu tô me chamando aqui de júnior, entendeu? Tô me colocando no meu devido lugar. Etarismo é crime. Para mim foi muito... elucidativo quando coloca-se assim, não basta o sinal, o sintoma, não basta o eco, a gente tem que procurar repercussão hemodinâmica. E aí você chegou a comentar e você falou do BNP, falou do E sobre linha, e tem também aí voltando um pouquinho naquilo que você comentou do Swan-Ganz também. E aí, como que você usa isso na sua prática, Jefferson? Assim, o Swan-Ganz a gente usa de rotina para listar paciente em fila de transplante, né? A exigência. Por quê? Porque se você tiver hipertensão pulmonar, o ventrículo, você tem que lembrar que o ventrículo direito doente, geralmente, a maioria das vezes a insuficiência cardíaca é uma doença progressiva. Você até pode ter um infarto agudo do ventrículo direito, mas em geral, você tem uma disfunção do ventrículo esquerdo, conforme a bomba vai se tornando progressivamente disfuncionante, lei de Laplace, dilatação gera dilatação, as pressões de enchimento de ventrículo esquerdo vão para átrio esquerdo, de átrio esquerdo vão para pulmão, de pulmão artéria pulmonar, ventrículo direito. Então, em geral é assim que acontece. A principal causa de disfunção do ventrículo direito é a disfunção do ventrículo esquerdo. O ventrículo direito ele vai sofrendo calado, ele vai se adaptando a um aumento gradual e progressivo das pressões de enchimento. Se você pega um paciente com hipertensão pulmonar e arranca aquele coração doente e coloca um coração novo que está de boas, trabalhando com pressões pulmonares bem baixinhas,
ele vai entrar em falência. Então, a principal causa de disfunção aguda de ventrículo direito era, principalmente, quando a gente não tinha essa noção da importância da hipertensão pulmonar. Então, é essencial que no paciente que vai ser listado para a fila de transplante, você faça um CAT direito para avaliar pressões de enchimento, principalmente sistólica da pulmonar, média da pulmonar, a capilar, que é uma estimativa do átrio esquerdo, o débito, que aí você calcula a resistência pulmonar e aí você tem uma ideia se o paciente pode ser listado ou não. Todos os pacientes que vão ser listados, então, eles têm indicação de fazer o Swan-Ganz. Mesmo que no eco ele tenha uma sistólica de pulmonar baixinha, existe um estudo sugerindo uma correlação que ela é positiva até uma PSAP de eco de 40, 45. Então, até aí, os valores são muito próximos. Acima de 45, você perde. Mas mesmo assim, mesmo que seja abaixo de 45, você tem que fazer o Swan-Ganz. Isso ajuda demais, cara, porque o paciente que está... Hoje em dia, boa parte dos pacientes que está sendo preparado para transplante, ele ou está internado ou ele está naquele perfil B/C crônico. Ele está em casa, mas ele é um baixo débito crônico. Uma boa parte deles está internado, tá? Então, você tem na mão o Swan-Ganz. Eu sou fã do Swan-Ganz, porque o Swan-Ganz ele vai te dizer se o paciente está congesto, se você precisa aumentar o diurético. Ele vai te dizer se o paciente está vasoconstrito, se você pode aumentar o vasodilatador. Ele vai te dizer se ao aumentar o vasodilatador, a PAM sistêmica cai ou ela desce. Se ela cai ou ela sobe. Subiu é porque realmente você dá para você aumentar o vasodilatador. Porque ele está tão vasoconstrito que aquele débito não está vencendo após carga. Então você pode aumentar o teu inibidor da ECA, o teu sacubitril/valsartan, ou o teu BRAL, o que quer que seja, ou se você está dando endovenoso, você pode aumentar. Né? Sei lá, o NIPI não é comum a gente estar dando nipidotridil para esses pacientes, mas enfim, você pode aumentar. E vai te dar o débito cardíaco, vai te dar a resposta do débito cardíaco e você também vai ter uma ideia se talvez aumentando o inotrópico ou não, você vai conseguir tirar mais ali daquele coração doente. Então vê, as principais dúvidas que a gente tem no manejo desse paciente, que é, devo dar vasodilatador, devo dar mais inotrópico, devo dar mais diurético, você responde essas questões ali. O Swan-Ganz ele vai te ajudar também, tem outras medidas, por exemplo, o Cardiac Power Output, que você consegue usar para aferir, é a melhor estimativa de função contrátil do ventrículo esquerdo, se o paciente está com suporte mecânico ou não, inclusive você consegue aferir se já dá para você começar a desmamar o teu suporte. Então até tempo de permanência num suporte de curta ou de média duração. Você tem medidas que te ajudam a avaliar a função, a disfunção pior do VD do que do ventrículo esquerdo. Você tem o índice de pulsatilidade da artéria pulmonar, PAP, e tem um que eu gosto muito, que é muito pouco usado e é tão simples, que é a razão da PVC com a PCP. É simples, cara. É fácil. É fácil. Você faz uma razão, essa razão ela tem que ser 60%. A capilar ela tem que ser menor do que... A PVC tem que ser de 60% para menos do que a PCP. Se for mais do que... E quando acabamos de falar, a disfunção do ventrículo esquerdo é a principal causa de disfunção do ventrículo direito. Então, se ambas subirem por aumento das pressões de enchimento, essa relação ela vai se manter. Isso que é a coisa linda. Se essa relação ela se inverte para valores maiores do que 0,6, é porque você está tendo uma disfunção pior, desproporcionalmente pior do ventrículo direito do que do ventrículo esquerdo. Não quer dizer que você não tenha disfunção do ventrículo esquerdo, mas tem alguma coisa pior aqui. Hipertensão pulmonar, é um infarto do ventrículo direito, e aí, inclusive, para você trabalhar suporte mecânico. Então, ajuda tudo do paciente com IC grave, do choque ao suporte mecânico, ao desmame do suporte mecânico, a introdução, progressão e desmame de inotrópico, vasopressor, o Swan-Ganz ele te ajuda. Tem complicação? Tem complicação, é invasivo, mas de novo, é manipulador dependente, não é a ferramenta, é como você usa aquela informação e por quanto tempo. É entrar para sair. No paciente transplantado é isso, é uma medida só. A gente mede e aquela foto, ela serve para eu dar uma aula de Swan-Ganz, porque como a gente tem paciente listado todo mês tem residente novo rodando lá, eu falo, ó, quando esse paciente fizer, a gente vai ter uma aula de Swan-Ganz. Aí chega, eles vêm com a fotinho do monitor, com todos os parâmetros ali, aí eu vou pá, um por um. Então, serve para fins acadêmicos, serve para fins assistenciais, eu consigo intervir a partir dali. Eu tenho uma foto fresquinha do que está acontecendo com o paciente, eu consigo fazer as minhas intervenções, e aí eu começo a ver rim melhorando, o paciente melhorando e tudo. Então, não é para você colocar e deixar uma semana ali, é para você colocar para obter as informações quando você está em dúvida, de repente 1, 2 dias, se for o caso. Se tiver choque séptico associado, e às vezes você não sabe o que é que está pegando mais, se é o cardiogênico, se é um misto, ou cardiogênico séptico, vai te ajudar a guiar nesse sentido também. Então, gosto pra caramba. É muito bacana e a mensuração direta. Muitas vezes é o padrão ouro ao qual vão ser comparadas outras medidas. Você está medindo lá dentro, né, cara? E chegou o cara, então, assim, uma coisa... Até vou aproveitar aqui e vou ficar tirando dúvida aqui. Bora. O paciente chegou lá, sinais e sintomas de C, a gente aprendeu a reconhecer.
Procurei alterações estruturais ou funcionais. O cara veio com fração de ejeção reduzida. Esse acho que é o mais fácil. Talvez o maior desafio para o cardio, para o clínico, vai ser fração de ejeção preservada, né? Que eu acho que é muito do que a gente está falando aqui. Vou atrás daquelas outras que você comentou. Dilatação, aumento de espessura, realce tardio. Beleza, achei uma coisa ou outra, vou procurar a repercussão disso. Aí você comentou do BNP, pró-BNP, NT pró-BNP. De novo, veio alto. Talvez seja já também um fenótipo mais fácil aqui. Eu falar, putz, tem uma documentação objetiva. Dá até um conforto cognitivo quando a gente vê, né? Matei o diagnóstico. Dá aquele prazer, assim, fala, putz, acertei. Minha turgência estava bem medida, né? Sim. Veio no valor limítrofe ou normal de BNP. Existem outras coisas que a gente pode usar para medir pressão de enchimento, como você falou, sobrelinha, PSAP, etc. Agora uma dúvida. Nesses caras, dentro da definição, caberia ainda o cara ter esses sintomas, né, os sintomas, dentro do esforço. Você acha que tem espaço para aquelas medidas, por exemplo, tanto não invasivas como eco-estresse, eco com esforço, ou mesmo medida direta para diagnóstico? Porque no manejo da IC agudo, Swan-Ganz, eu já gosto também, acho interessante, mas você já me convenceu mais ainda que é o bicho, vai bem. O bicho. Mas... Okay, tá. Muito bacana, assim, o Swan pode ajudar muito, como você falou, sabendo usar, né? Exato. Mas para diagnóstico, é uma coisa que a gente lê, mas é uma coisa que é fora da nossa prática, então talvez pegar da sua experiência, a sua visão sobre isso possa ser interessante para mim e para quem está vendo. Bom, perfeito. Assim, hoje a gente entende cada vez melhor como diagnosticar, prognosticar e cada vez mais estamos entendendo, inclusive, como tratar IC de fração preservada, tá? Então, estamos tirando aqui a IC de reduzida, que é a fração menor que 40, essa você viu no eco, a levemente reduzida entre 41 e 49. Há uma justificativa para aquele eventual sintoma, para aquela eventual congestão, tem uma fração reduzida, às vezes o paciente tem ali 49, mas ele tem uma regurgitação mitral, que a gente sabe que supervaloriza, porque aquela fração está indo para algum canto. Ela está alta, mas uma boa parte daquele volume está voltando para trás, não está indo para frente. Então a fração está boa, mas na verdade o que está indo efetivamente para frente é muito menor. Então tá bem, está explicado ali. Acho que o que pega mais é realmente o que você falou, é o de 50 para frente. Então a nossa diretriz, ela colocou um fluxograma que eu achei muito bacana, foi desenvolvido lá pelos responsáveis, foi o Dr. Dansma, o Miguel Morita, que ficaram responsáveis ali pela parte de ser preservada. Muita gente boa, se eu for falar o nome de todo mundo, alguém com certeza vai se ofender. Mas eles fizeram um fluxograma que eu achei que ficou muito clean e muito claro, muito objetivo. Então eles colocam isso. Presença de sinais e sintomas que indiquem a presença de síndrome de insuficiência cardíaca, principalmente congestivos, etc. e tal. BNP aumentado. Eletro-eco com alteração. Com fração de ejeção preservada, mas com alteração. Então, E sobre Elinha, que a gente está falando muito. E, basicamente, o que é? O esvaziamento do átrio para o ventrículo. Então, é o tempo que o fluxo de sangue vai do átrio, que é o primeiro terço ali da sístole atrial, vamos chamar assim, que não há uma contração propriamente dita do átrio, é basicamente uma diferença um gradiente, uma diferença de pressão. O átrio está cheio, então a pressão é maior, o ventrículo acabou de esvaziar, está vazio. O E é justamente essa diferença, é o sangue passando daqui para lá. Dali um momento as duas pressões se encontram, que é diástase, né, que é a hora que dá a paradinha, e aí o terço final que é a contração atrial mesmo, essa é a onda A. Era isso que se tinha até o desenvolvimento do eco Doppler tissular. O E', na verdade, é a velocidade do ventrículo enquanto esse sangue está passando por aí, geralmente medido no anel da mitral, pode ser medido em outros lugares, mas enfim. Então, quanto mais rápido, melhor está sendo aquela complacência. Uhum. Quanto mais, desculpa, é isso mesmo. Uhum. Quanto mais rápido, maior volume, menor. Quanto mais devagar aquilo está acontecendo, então, você vai tendo um aumento dessa relação E sobre E'. Então, valores menores do que 9 são considerados normais, não tem disfunção diastólica. Valores maiores do que 15 são considerados muito alterados. Então, o E está muito maior do que o E'. E o intermediário entre 9 e 15, aí é a zona cinzenta. Então, esse é um parâmetro que você pode usar para ajudar a fazer o diagnóstico ecocardiográfico de disfunção diastólica. Esse é um critério que entra sempre. Beleza. Fez o eco, você tem sintomas, você ainda continua em dúvida. Não é uma coisa muito óbvia que você concluiu que o paciente tem insuficiência cardíaca de fração preservada. Você pode lançar mão de alguns scores. Tem 2 que acabaram sendo mais popularizados, que são os que estão na nossa diretriz, que eu acho muito bacana. Tem o americano e o europeu. O americano é da clínica Mayo, que ele é bem mais intuitivo. Basicamente, ele leva em consideração comorbidades. Então, se o paciente é hipertenso, se o paciente tem idade, é idoso, se o paciente tem hipertensão pulmonar, se o paciente tem fibrilação atrial, se o paciente tem, aí sim, hipertensão pulmonar. Então, é um critério ecocardiográfico e os outros critérios são todos clínicos.
Tá? Se o paciente pontuou, acho que é 5 ou 6, agora eu não lembro exatamente o ponto de 4, você continuar na dúvida. Se ele pontuou menos do que isso, você afasta IC de fração preservada. Se ele pontuou tudo ali ou mais, você fecha o diagnóstico. Tá, dúvida, deixa aqui no cantinho, a gente já volta sobre ela. O outro score, ele é um pouco mais, ele tem uma acurácia discretamente melhor, que é o europeu. Ele foi feito na Europa, depois validado, acho que foi em Chicago, nos Estados Unidos. Então é uma população, inclusive, de 2 países, né, de 2 continentes. Então, a gente até, é bacana isso, porque você acaba pegando pacientes diferentes, né? Às vezes você fica só fechado ali, você vai falar, mas isso funciona para essa população, às vezes não funciona para outra. E o europeu, ele leva em consideração muito mais critérios ecocardiográficos. E aí, se você for perguntar para um ecocardiografista que trabalha com insuficiência cardíaca, então ele é um cara que faz ecocardiograma e trabalha com insuficiência cardíaca, ele vai preferir o europeu, porque ele tem a mão para fazer. Uhum. Eu prefiro o americano porque isso só depende de mim, depende de eu colher uma boa história do paciente. Uhum. Se eu tiver um ecocardiografista bom, então para você usar o europeu, você precisa confiar muito no cara que você tem na tua equipe. Uhum. Tá? E aí sim você pode usar o europeu. Então o europeu é a mesma coisa, você vai classificar como afastei Cefep, concluí Cefep, fiquei na dúvida. E aí a dúvida vai levar para uma indicação que é 2B, ou seja, você pode considerar, né? 1, tem que fazer. 2A, tem que considerar. 2B, pode considerar. Tá? Então, até a caixa laranjinha que tem no fluxograma. Que são os testes de avaliação dinâmica de estresse. Então, você vai ter o eco de estresse diastólico e você vai ter o invasivo, o Swan-Ganz, o cateterismo direito, que o paciente vai ficar fazendo ali no ciclo ergômetro. E por que isso? Porque o hallmark, né? O sinal mais precoce e mais característico da IC de fração preservada, a primeira coisa que acontece é um aumento das pressões de enchimento ao esforço. O BNP não está tão aumentado, ainda mais se for um paciente obeso. A gente sabe que o BNP do paciente obeso é mais baixo, seja por maior degradação, seja por menor produção. Não tem uma razão específica do porquê que é assim, mas o obeso ele tem significativamente o BNP mais baixo e atrapalha na predição de evento. Determinadas etnias têm o BNP mais baixo, então o paciente afrodescendente tem mais baixo que o caucasiano, que tem mais baixo que o asiático. Então, isso influencia também. Então, você pegar aquele paciente norte-americano que é afrodescendente, que é obeso, esse paciente talvez ele tenha um BNP baixo e ele já é obeso, só aí ele já pontua para ser IC de fração preservada. Então, você vai pegar esse indivíduo e vai colocar ele para fazer esforço com alguma dessas medidas. Então, essas medidas de função diastólica, das quais tem E/linha, tem outras que você pode lançar mão, enquanto o paciente está na bicicleta, por exemplo, ou deitado fazendo ciclo ergômetro ali, ou você vai passar o paciente direto para medida de Swan-Ganz, e aí, de novo, todas essas medidas que a gente falou, de pressão pulmonar, sistólica da pulmonar, PVC, PCP, enquanto o paciente está deitadinho lá, fazendo um ciclo ergômetro, pedalando. E aí, se você começar a ver as pressões de enchimento subindo, está feito o teu diagnóstico. Você pegou um paciente com IC de fração preservada, que ainda não deflagrou, não estourou o ecocardiograma, o BNP, mas você já pode fechar o diagnóstico de IC. E se o paciente tiver sintomas, você pode até lançar mão das terapias que reduzem, pelo menos, hospitalização, mas que reduzem desfecho no paciente com IC de preservada. Legal. Eu não sou especialista em IC, mas eu acho isso muito bonito. Eu sou suspeito para falar. Eu sou suspeito para falar. Isso e para quem nunca tinha ouvido falar, é isso mesmo. É um Swan-Ganz com esforço físico. É isso aí, o né? paciente ficar deitado. Eu já vi fazer. Quando eu li, eu falei, mas como é que você faz isso, cara? Eu lia nos artigos, eu vi fazerem isso. Eles levam para a sala nos Estados Unidos, eles fazem muito mais frequente aqui, eles levam para... eu falei uma coisa errada aqui, cara. Eu falei que era o Swan-Ganz, esse sim é com o ciclo ergômetro. O eco... Estresse. O eco não serve... Não, eu falei certo. Porque não serve a dobuta. Eu não falei dobuta. Não, eu falei, não. tem que ser o estresse físico, sim, tá? Sim. Então eu falei certo. Não serve a dobuta. A dobuta, ela não reproduz achados de disfunção. Isso é uma coisa importante, porque lá na diretriz só coloca assim, eco de estresse diastólico. E não chega a descrever como. A dobutamina, ela não reproduz a disfunção diastólica de uma forma tão fisiológica como o estresse. Então, é estresse físico também, tá? Para os dois. Pros dois. Mas, então, falávamos sobre o Swan-Ganz. Então, é isso. O paciente fica deitado, coloca lá só o pedalzinho e fica lá de boa, deitado, Swan-Ganz aqui, o médico interpretando ali, achando os valores, e o paciente pedalandinho ali enquanto vão subindo as pressões. É bem bacana de assistir uns MDs. E é engraçado. Eu acho que eu comentei já algumas vezes com o residente, e às vezes vem uma resposta assim... a sensação que dá é como se fosse um exagero, mas cada vez mais você vê, cara, é muito importante você dar esse diagnóstico para o paciente. Às vezes é uma coisa muito limitante, grave, e cada vez mais tem, como você falou, né? Tem tratamentos que você vai colocar em medicações que vão ajudar o cara. Então Sabe onde é que isso é importante, Lucas? Aí, tanto o CAT direito
com estresse, como eventualmente um eco, para dispositivo de assistência de longa permanência, lá os VEDs, né? A gente existe uma conversa forte de que em breve alguns centros vão conseguir fazer no Brasil, já tem centros que já fazem, né, pelo privado, é uma conversa que a gente começa a fazer pelo SUS, talvez comece a se popularizar mais, e é o que chamado é o ramp test, que é para você ver, conforme o paciente vai melhorando, você vai desafogando as pressões de enchimento, você vai fazendo eventos de sucção, você coloca um dispositivo no ápice do ventrículo esquerdo, e o septo, ele começa, porque o coração vai remodelando. Então você faz testes justamente de esforço, de volume, para ver como é que o coração está respondendo, como é que se estão havendo esses movimentos ou não. Então eu enxergo que, em especial quando a gente começar a ter dispositivo de forma um pouco mais habitual, esse tipo de teste vai ser comum. Eles fazem parte do protocolo da avaliação do paciente com o dispositivo. Então, indo além do que só 10 aspas aqui, a indicação da avaliação do paciente com a ICD preservada. Que legal. E talvez vá acabando usando para o resto também, né? Um crescimento como um todo da ferramenta, né? É assim, você vê, nem todo paciente com insuficiência cardíaca sistólica, a fração de ejeção reduzida, ele só tem obrigatoriamente a disfunção sistólica. É muito comum a gente ver no ecocardiograma a descrição de déficit de relaxamento, disfunção diastólica de grau 2, de grau 3, o que for. Tá? Então, inclusive para ajudar você a refinar um pouco no próprio paciente com IC de fração reduzida ou levemente reduzida, se esse paciente tem uma disfunção diastólica importante, você não precisa, você já tem um diagnóstico. Mas conforme às vezes o tratamento vai se afastando, boa parte do tratamento, aqui eu já estou fazendo uma futurologia, mas boa parte do tratamento das duas condições talvez seja parecido. O inibidor da ECA vai bem para o paciente com IC de reduzida, mas quando ele foi avaliado para o paciente com preservada, que foi o PEP-CHF, ele foi um estudo neutro. O sacubitril valsartan vai bem para reduzida, mas quando ele foi avaliado para preservado, que foi o Paragon, foi neutro. Beta-bloqueador cada vez menos tem se indicado no paciente com preservada. Hoje se entende que talvez a frequência cardíaca um pouquinho mais antes a gente tinha o racional de que reduzir a frequência cardíaca para melhorar o enchimento diastólico seria melhor, mas hoje está vendo que a frequência um pouquinho mais alta é um pouquinho melhor no paciente com ICD preservada. Então talvez o beta-bloque, um movimento que vai se fazer nos próximos anos é o de talvez retirada do beta-bloque. Então o que você tem? Glifosina é o que serve para os dois. E agora a gente entende que você vai ter espirono e eplerenone para IC de reduzida e você vai ter efinerinona para o de preservada. Eu já assisti algumas aulas desde que o Fine Art foi publicado e eu já vi vários especialistas discutindo que não seria um efeito de classe, até porque a efinerinona é não esteroidal, ela é um bicho completamente diferente da espirono e do eplerenone. Então talvez aqui as rotas comecem a divergir um pouquinho. Se eu tenho IC de reduzida, beleza, eu vou dar espirono e eplerenone, que é o que os estudos mostraram. Mas se o paciente tem ambas IC de reduzida com uma disfunção diastólica importante, sendo que o TopCat foi um estudo neutro. Mas teve o paciente da Rússia, não sei o que. Bom, o estudo ele foi neutro, tá? Aí você tem ali o Fine Art e vamos supor que esse paciente que tem as duas condições, ele é diabético e tem nefropatia diabética, que não foi avaliado no espironolactona e plerenone, mas foi avaliado no Fidelity com... Então, eu só estou jogando na mesa possíveis discussões para o futuro, eu não estou dizendo que eu tenho resposta para isso, mas até para você refinar o diagnóstico das condições associadas, que tipo de tratamento você vai fazer para o teu paciente. Que legal. Bom, eu poderia ficar aqui eternamente, está sendo bom demais, estou aprendendo muito aqui, Jefferson, mas a gente precisa encaminhar aqui para o final, e eu queria te perguntar, assim, sobre o diagnóstico precoce, quais mensagens você deixaria para o cardio clínico, para o clínico, para o generalista, para que pegue esse paciente no consultório? O que você acha que é mais importante ficar de mensagem? Acho que a mensagem importante que eu sempre falo nas minhas aulas e apresentações é assim, primeira coisa, insuficiência cardíaca mata mais do que câncer. Como síndrome, como condição clínica, a insuficiência cardíaca, independente de classe funcional, estou pegando ela um pacotão, tá? Ela mata mais que câncer de mama na mulher, mais que câncer de próstata no homem. Se eu pegar só o paciente em classe funcional 4, ele mata igual câncer de pâncreas, tá? Em 1 ano o paciente está morto. Então, isso a gente tem que levar em consideração. A hospitalização da insuficiência cardíaca, ela equivale à metástase do câncer. Quando o paciente com insuficiência cardíaca começa a hospitalizar, a mortalidade dele vai aumentando. Na terceira internação, ele tem 1 ano e meio
2 anos de sobrevida. Então, se você levar isso em consideração, eu costumo dizer, houve até uma discussão agora no brasileiro a respeito de começar a tratar ou não o paciente que está com a fração baixa, mas que não tem sintoma, nunca teve sintoma. Eu tenho uma visão bem clara disso e eu falo, você não espera um câncer de mama ter metástase para você começar a tratar. Você fez o diagnóstico, talvez não seria tão exagerado quanto Angelina Jolie de tirar só porque tem o gene, mas se diagnosticou, você vai tratar. Então, quando você não entra com as medicações durante a internação, existe 75% de aumento de chance daquele paciente não receber o remédio no próximo ano. E tem um estudo chamado Strong, que comparou, você dá as medicações de forma rotineira como a gente faz, ou você dá um gás para atingir a dose máxima em até um mês depois da alta. Então, no dia da alta, até 50% das drogas já eram para estar lá, e o restante das doses era para ser atingido em no máximo um mês. E houve redução significativa de desfecho. Então, no começo eu falei, você tem que ser veloz e furioso. Essa é a minha opinião que eu mantenho. Então, a importância do diagnóstico precoce é a importância do tratamento precoce. Você vai salvar a vida do teu paciente se você fizer o diagnóstico rápido. Você falou, se você não pensar, você não faz o diagnóstico. Então, você tem que estar atento para pensar, para fazer o diagnóstico, para tratar. Show de bola. Então, Jefferson, muito obrigado de novo. Estou aqui rasgando elogios, mas é de coração, porque como eu falei, já acompanho o seu trabalho, já aprendi muito e hoje aprendi mais ainda. Então, muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço o convite. E tenho certeza que vocês aproveitaram. Até a próxima. Tchau, tchau.